4. Reliazwit capítulo 19 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Depois da chegada do inverno, a primeira chuva finalmente caiu. A chuva já durava 2 dias sem parar. Roland se inclinou sobre a mesa e olhou pela janela. O vento trazia a chuva, batendo contra o vidro de novo e de novo, criando rajadas em formas de ondas. Sob a refração das ondulações, a imagem da pequena vila tornou-se distorcida. As casas e as ruas estavam dobradas em deformação, sem qualquer forma regular. Devido à falta de medidas eficazes de drenagem, as estradas de pedra foram interligadas com riachos de água corrente que se assemelhava, olhando de longe, a muitos ribeiros de águas claras e cristalinas. As montanhas e as florestas distantes foram obscurecidas pela névoa e eram pouco discerníveis, como se fosse o limite do mundo humano conhecido. Se essa paisagem fosse colocada nos tempos modernos, certamente seria uma atração turística, mas o que Roland queria ver era uma selva feita de concreto e aço. Por causa da chuva, a construção da muralha da vila também teve que parar. Isso fez desaparecer aquele seu sentimento de sucesso que ele teve anteontem quando desapontou o embaixador. É mesmo verdade o que você acabou de dizer? Que o ar ao nosso redor é composto por muitos tipos diferentes de gases. A voz clara de Ana tinha interrompido os pensamentos de Roland, e quando ele olhou para ela, Ana piscou seus belos e questionadores olhos azuis. Sim, senhorita Ana, você deve dirigir-se a Vossa Alteza com o devido respeito, advertiu Carter, ao lado. Não seja tão severo quanto a isso. Roland se virou o traço. Ela agora é minha aluna. Durante a chuva, ele havia pedido para que Carter e as duas bruxas frequentassem suas aulas. Sim, Roland decidiu abrir um curso de ciências naturais. Ele se inspirou no mestre de obras Carly e seu colégio. Se um pedreiro pode abrir uma escola, então um engenheiro mecânico também pode, não é? Porque existe preconceito e discriminação mesmo. Não era por conta da ignorância. A educação universal era, em qualquer época, a medida mais eficaz para promover o desenvolvimento da civilização. Originalmente, ele também queria chamar o ministro adjunto, mas como estava ocupado com outras tarefas administrativas e de governo, ele recusou. Roland não sabia o porquê, mas desde o início do inverno, sentiu que Barrow parecia estar cheio de um entusiasmo especial. Ele até mesmo estava supervisionando Vila Fronteiriça sozinho. Ao ouvir sobre a possibilidade de aprender novos conhecimentos, os olhos de Ana imediatamente brilharam com interesse. Nana, que não precisaria tratar animais feridos durante as aulas, também ficou muito feliz. Carter, que estava ocioso no momento, assistiu às aulas para ver quais novidades absurdas o príncipe tinha pensado. Mas não muito tempo depois do início da aula, os olhos do cavaleiro ficaram relaxados. O olhar de Nana também ficou distante, olhando fixamente apenas para as duas palavras ciência natural, já meio atordoada. Embora parecesse que Ana não conseguisse entender completamente, ela ainda se esforçava para se lembrar de tudo. Roland teve que interromper a aula por um momento para permitir que as três pessoas digerissem seus ensinamentos. Ouvindo a pergunta de Ana, ele sorriu e continuou, claro, mesmo que pareçam iguais. Vossa Alteza, eu não consigo entender, já que cada gás parece a mesma coisa, como você pode saber que existem gases diferentes? Carter expressou suas dúvidas. Isso eu posso provar para você. Roland sabia que mesmo com essas palavras de fácil entendimento, a maioria das pessoas ficaria confusa com as teorias. Ele decidiu usar uma experiência simples para despertar o interesse de todos. Uma vela, um copo, uma bacia e uma tigela com água de cal. Estas eram as coisas que ele tinha preparado com antecedência. Embora neste momento ele possuía apenas um vidro marrom pálido, muito menos transparente do que o vidro de seu tempo anterior, ainda era transparente o suficiente para ser usado. Afinal, qualquer pessoa poderia observar esse processo de experimentação. Roland tinha feito essa experiência anteriormente, e os resultados do teste mostraram que, embora existisse magia neste mundo, as leis naturais continuavam a ser as mesmas da Terra. Ele pediu a Ana que acendesse a vela e então a colocou na bacia. Quando algo está queimando, este algo precisa consumir gás. Este gás também está intimamente ligado a cada organismo vivo, pois se pararmos de respirar, ficaremos como esta vela. Roland pôs o copo na vela e, depois que a chama se estremeceu 2 vezes, logo se apagou. Isso esgota o ar, senhor, e nem é tão surpreendente assim. O cavaleiro-chefe falou de uma maneira desaprovando o experimento,
Claro que morreremos sem ar. Por exemplo, se cairmos na água. Nana também assentiu. Então, você acha que dentro deste copo não tem mais nada? Roland perguntou. Então ele derramou a água de cal na bacia. A água de cal logo cercou o copo, e finalmente parou quando chegou na altura mais ou menos a metade do copo. Esse experimento era tão clássico que a maioria dos professores de escolas primárias gostava de usá-lo como um experimento para estimular o interesse das crianças sobre ciência natural. Roland ainda podia se lembrar do choque que sentiu quando seu próprio professor o demonstrou. A partir daí ele embarcou no caminho da ciência e da engenharia, sem nenhuma maneira de retornar. Ele gentilmente ergueu um canto do copo e, depois de alguns momentos, as bolhas de ar puderam ser vistas subindo da água de cal para fora da bacia. Então, a água de cal que era clara ficou um pouco anuviada, meio turva, e uma pequena nuvem branca se espalhou lentamente dentro do vidro. Se não houvesse nada no vidro, nós não teríamos visto as mudanças na água de cal e nas bolhas de ar. Isto mostra que o ar contém pelo menos dois tipos diferentes de gases. Na verdade, queimar uma vela consome apenas uma parte do ar, enquanto a outra parte é incapaz de queimar. Embora seja incolor e inodoro, como o gás anterior, sua natureza é completamente oposta. Bem, isso realmente parece ser o caso. Carter pensou por um longo tempo para descobrir a relação entre os dois traços. Mas qual a utilidade em saber disso? Se você usar somente o primeiro gás, você pode fazer a chama queimar mais, e se você usar o outro gás, você pode apagar as chamas rapidamente, Anna disse de repente. Ela era simplesmente um gênio, Roland elogiou em seu coração. Mesmo que houvesse uma pequena falácia, ao ouvir as diferentes propriedades dos gases, ela pôde imediatamente pensar em vários usos. Essa ideia era definitivamente genial. Roland sabia que ela não recebeu nenhuma educação moderna, mas mesmo sem ela, ela podia pensar rapidamente nesse ponto, mostrando sua extraordinária capacidade de lógica. Pelo menos ela era muito melhor do que este cavaleiro-chefe. Certo, é possível dizer que desde que os seres humanos aprenderam a usar o fogo, foram separados dos animais, mesmo que a obtenção do fogo tenha acontecido por coincidência. Talvez o raio atingiu as árvores e as acendeu. Ou talvez uma pedra atingiu outra pedra e soltou uma faísca. Mas se ninguém tivesse observado, ninguém poderia ter tentado usá-lo. Nós ainda seríamos os mesmos que os animais. Roland os guiou pacientemente e sistematicamente na direção que queria. O objetivo deste experimento é mostrar que a curiosidade e o pensamento são as forças motrizes do progresso humano. Existem muitas forças potenciais semelhantes na natureza, apenas esperando para serem descobertas e utilizadas. Depois de seu discurso, Carter ainda tinha um olhar duvidoso. Nana era aquele tipo de estudante que você não sabia se estava acordada ou dormindo, e ela só olhava para Roland com os olhos abertos e desfocados. Só Anna inclinou a cabeça, como se estivesse pensando em alguma coisa. Bem, Roland suspirou. De fato, ensinar alguma coisa que esteja muito distante do que eles já saibam, só fará com que eles se sintam perplexos. O nível de conhecimento que eles tinham, infelizmente, determinava que eles não compreenderiam as poderosas forças da natureza, a menos que fosse demonstrada fisicamente na frente deles. Então entenderiam como as forças ocultas da natureza eram incríveis. Nesse momento, a chaleira que pendia na lareira emitia um som estridente. Era o som do vapor escapando pela fenda na tampa. Ah, a água já está fervendo. Carter caminhou para remover a chaleira com um garfo, e logo o som parou. Ele pegou um pedaço de pano e enrolou-o em torno da alça. Depois encheu todos os copos com água. Por exemplo, quando Roland estendeu a mão para segurar a xícara, ele podia sentir a temperatura da porcelana da xícara. Desde o primeiro dia de uso do fogo, o princípio de ferver a água era conhecido. Ferver a água. Centenas de milhares de pessoas tinham testemunhado isso e usado, mas ninguém pensou que o suave e ondulado vapor de água, que sempre subia aos céus, também poderia conter uma tremenda quantidade de energia. Em algumas centenas de anos isso se tornaria a força motriz por trás do desenvolvimento da humanidade. E foi um período muito curto de tempo, mas que mudou completamente a história da humanidade. Embora o princípio fosse simples, o problema não era a tecnologia limitada. Não, o problema era que a primeira opção para a maioria das pessoas era o cultivo da terra. Mas Roland era diferente deles, pois ele sabia que este mundo também tinha bruxas, usando magia para lutar em uma batalha. Esse era apenas o caminho dos bárbaros. Com a magia alguém poderia criar,
Poderia substituir algumas das tecnologias-chave para acelerar o processo de desenvolvimento humano. Esta era a maneira correta de usar magia. E eles conversaram até o pôr do sol e depois de comerem juntos, Roland foi para o quarto. Em Vila Fronteiriça não existia a boemia, e as pessoas nem mesmo tinham uma palavra para isso. Logo, todos foram dormir. Roland até pensou em chamar uma empregada para curtir a noite com ele, mas ele não pôde, pois era um tanto tímido. Assim que acendeu a vela em seu quarto, ele ouviu atrás de si o som de aplausos. Então alguém falou: "Foi uma conferência espetacular. Eu não esperava que a Alteza Real, o quarto príncipe, fosse na verdade um homem instruído." Era a voz de uma mulher desconhecida. Roland instintivamente começou a suar frio, pois só Deus sabia como um estranho poderia entrar em seu quarto sem o seu conhecimento. Se não fosse um assassino, o que mais ela poderia ser? Ele correu imediatamente para a porta e mesmo antes de ter tempo de colocar a mão na maçaneta, Roland sentiu um sopro de vento frio perto de sua orelha. Ele descobriu que uma adaga de prata estava firmemente fincada na porta. A distância entre a adaga e sua bochecha era de apenas um dedo. Release capítulo 20. Por favor, não seja impulsivo, Vossa Alteza. Eu não quero te machucar. Eu só vim aqui para conversar com você. Merda, isso lá são modos de dizer que quer conversar com alguém? Roland engoliu o medo e lentamente se virou. Sob a ameaça de uma adaga, ele só podia ceder à pressão e fazer o que o outro lado queria. Sob a luz fraca das velas, Roland pôde ver quem é que estava falando. Ela estava sentada em sua cama, seu corpo escondido debaixo de um robe e sua cabeça coberta com um capuz. Logo, ele não conseguia ver quem realmente ela era. Sua sombra, que era projetada pela luz das velas, ocupava mais de metade da parede de atrás. Quem é você? Eu não tenho um nome, mas minhas irmãs me chamam de Rouxinol. Ela se levantou e endireitou o seu robe, então se agachou em um joelho e inesperadamente fez uma saudação no estilo da realeza. Primeiro de tudo, eu estou aqui para expressar minha gratidão a você, Roland Wimbledon, Vossa Alteza Real. Mostrar sua gratidão. Roland percebeu que algumas linhas em seu robe refletiam a luz das velas, dando a impressão de serem um desenho. As linhas formavam um padrão de 3 triângulos paralelos com um olho no triângulo do meio. Parecia que ele já tinha visto aquilo. O padrão no topo da moeda. É o olho da montanha sagrada, a insígnia da Associação Cooperativa das Bruxas. Em sua mente, as palavras de Barova apareceram mais uma vez. Você é uma bruxa. Ah, Rouxinol deu umas boas gargalhadas. Vossa Alteza realmente conhece muitas coisas. Ouvindo o outro lado revelar sua identidade, Roland suspirou de alívio. Ela não era um assassino enviado por seus irmãos e irmãs. Porque uma bruxa como você veio para esta vila remota. Não sei de onde você ouviu as notícias, mas você chegou aqui tarde demais. Se eu realmente quisesse enforcá-la, ela já estaria morta há muito tempo. Eu sei. E se você realmente tivesse feito isso, eu nunca estaria aqui falando com você. Rouxinol sentou-se de volta na cama dele. A Associação Cooperativa das Bruxas não gosta de intervir nos assuntos dos reinos, especialmente com as coisas relacionadas à realeza. Honestamente, para uma bruxa matar um príncipe não seria um trabalho tão árduo assim, e eu realmente quero honrar a Associação Cooperativa das Bruxas. No entanto, se você deixar uma segunda impressão ruim eu ainda posso te matar. Esta era uma ameaça pendente. Roland tentou aliviar o clima. A bruxa está viva e bem. Eu sei disso, e além dela há outra garotinha. Ela assentiu. Eu vim para este lugar há uma semana, mas não me revelei a você. Eu vi tudo o que você fez. Embora eu não entenda muito bem por que você não está mostrando a malícia habitual contra bruxas, isso não importa mais. Em nome da Associação Cooperativa das Bruxas eu tenho que te agradecer. Há uma semana atrás, Roland esfregou a testa. Tudo o que eu fiz. Ela viu? Isso implicava que ela estava sempre seguindo ele, mas ele e seus guardas não estavam cientes da presença dela? Tá certo, pode parar. Você disse que queria conversar comigo e acredito que não seja simplesmente para dizer um obrigado, não é mesmo? Você já se cansou de conversar comigo? Rouxinol perguntou enquanto tirava o capuz. Veja, eu não sou tão feia assim, Alteza, não se assuste. Ela era muito mais do que não tão feia assim. Você poderia simplesmente chamá-la de beldade. Quando seu capuz caiu, seus cabelos dourados caíram instantaneamente como uma cachoeira. A luz da vela refletida pelo cabelo dela fazia Roland sentir-se um tanto zonzo. Com seu nariz convexo e seus olhos brilhantes,
Ao invés do olhar infantil de Ana e Nana, seus traços revelavam um charme mais maduro. Nessa luz fraca, ele não podia olhar de perto, mas seus traços faciais bem proporcionados eram prova suficiente de sua beleza. Roland foi lentamente até ela, passo a passo e, no final, eles estavam sentados na cama lado a lado. Não porque ele estivesse atraído por ela, que seria até perigoso, não, ele simplesmente sentiu que o outro lado não tinha malícia. Agora você pode falar. Com certeza, você não tem medo de mim. A voz de Rouxinol soou um pouco feliz. Você e eu já vimos pessoas que reagem de forma diferente. Eles nos odeiam porque têm medo de nós. Eu posso ver o medo nos olhos daquelas pessoas, mas em você, ela não pôde resistir. Teve que estender a mão e suavemente acariciar sua bochecha atrás. Roland, eu só vejo curiosidade. Roland, envergonhado, tossiu 2 vezes, e então afastou a cabeça de sua mão. Ei, não mude o clima assim. Ainda há pouco você era uma assassina, então como pode de repente mudar completamente o seu estilo? Felizmente, Rouxinol não continuou e manteve a compostura. Eu vim aqui para te dizer que eu quero levar a Nana comigo. Não. Roland ficou assustado e respondeu impulsivamente, mas ele ficou preocupado que se ele se recusasse completamente, ela ficaria irritada. Então ele acrescentou, elas têm uma vida muito boa aqui, ninguém pode machucá-las. Além disso, para onde você quer levá-las? Não há outro lugar mais seguro do que aqui. Vou levá-las para a Associação Cooperativa das Bruxas. Apesar de tudo, a casa delas está lá. Apesar da negação de Roland, Rouxinol não ficou zangada. Ao invés disso ela continuou a conversar com ele em um tom calmo. As outras integrantes da Associação Cooperativa das Bruxas serão suas companheiras e não haverá discriminação ou perseguição. Elas não teriam. Elas não precisariam fingir mais. Por acaso você e a Associação Cooperativa das Bruxas possuem um lugar fixo para morar? Um mês atrás meus guardas descobriram seu acampamento escondido na floresta. Eles encontraram pegadas que levavam ao norte, mas para o norte só existem as montanhas sem fim. Você tem razão. A Associação Cooperativa das Bruxas está escondida em algum lugar nas montanhas. Contudo, para nós, bruxas, aquele lugar é absolutamente seguro. Sim, como um homem selvagem vivendo nas montanhas durante o inverno. Mas no final, onde vocês estariam seguras? Vocês têm água limpa. Vocês têm comida suficiente. Existe um abrigo quente. Os meses dos demônios estão chegando, todo o noroeste vai se tornar um lugar perigoso. Assim, já entendi. Roland parou repentinamente, como era mesmo, o que Barol disse. Somente na montanha sagrada uma bruxa pode obter uma verdadeira paz. O propósito da Associação Cooperativa das Bruxas é encontrar a montanha sagrada juntas. Pro inferno com isso, elas não irão para lá, vocês vão para a Serra Intransitável em busca da montanha sagrada. Receio que não posso responder isso. Rouxinol sorriu, mas seu olhar claramente disse a Roland que ele tinha adivinhado corretamente. Se for assim, nunca concordarei. Roland rejeitou categoricamente esse plano. São apenas 2 meses até que todo o mundo exterior esteja cheio de bestas demoníacas. Mesmo se vocês puderem evitar os humanos nas montanhas, vocês não podem se esconder destas bestas demoníacas. Veja bem, que tal essa ideia? Em vez de vocês saírem para procurar a montanha sagrada durante o inverno, todas vocês vêm para a vila fronteiriça passar o inverno, e quando ele terminar, todas vocês podem tentar encontrar a montanha sagrada novamente. Agora foi a vez de Rouxinol ficar atordoada. A Associação Cooperativa das Bruxas vir para cá? Nós todas? Você? Realmente é uma pessoa interessante. Por um momento, ela pensou sobre isso, mas no final, ela ainda balançou a cabeça. Vossa Alteza, mesmo que você não tenha medo de bruxas, como nós, você não pode garantir que outras pessoas não terão. Receio que, uma vez expostas aos olhos de todos, os servos da igreja logo irão vir bater na sua porta. Se as bruxas puderem nos ajudar a passarmos com facilidade os meses dos demônios, o povo irá perceber que as bruxas não são as más. Pouco antes que Roland pudesse abrir a boca para falar, ele foi interrompido por Rouxinol. Além disso, há outra razão pela qual eu quero levar as meninas embora. Ana logo se transformará em uma adulta. Adulta? Sim. Parecia que ela podia ver a dúvida na mente de Roland. Então Rouxinol calmamente explicou. A idade adulta é o primeiro obstáculo que todas as bruxas precisam atravessar. Quanto mais tarde elas passarem este obstáculo, mais difícil será suportar.
Geralmente, as pessoas costumam se transformar em bruxas em uma idade mais jovem do que Ana. Vossa Alteza, você sabe por que somos consideradas como o diabo encarnado? Heleazwit capítulo 21. Quando Rouxinol terminou, o quarto ficou em silêncio novamente. Se ouvia apenas o barulho das chamas das velas estalando ocasionalmente. Roland tinha um olhar sério em seu rosto, pois ele finalmente teve um entendimento geral das bruxas. A maioria das bruxas tem seu despertar durante os meses dos demônios. Isso era, segundo a lenda, quando a porta do inferno se abria. De um modo geral, a idade adulta era a linha divisória para uma bruxa. Depois dos 18 anos, qualquer mulher que não tivesse despertado provavelmente nunca se tornaria uma bruxa, mas as mulheres que despertassem antes dos 18 tinham que suportar uma dor que parecia devorar seus corpos, todos os anos no dia de seu despertar. Essa dor inimaginável fez com que a voz de Rouxinol tremesse claramente quando chegou nessa parte da sua explicação. De acordo com a sua experiência pessoal, parecia como algo que tentava sair de seu corpo. Em cada parte do corpo, músculos e tendões, uma dor insuportável surgia com sangue escorrendo da pele, e os olhos saltando para fora. Se você conseguisse sobreviver a tudo isso, seu corpo precisaria de 4 a 5 dias para se recuperar. Mas se você não conseguisse sobreviver, você não iria apenas morrer miseravelmente por conta dessa tortura desumana, mas também, sua morte daria um espetáculo terrível, que poucas pessoas conseguiriam suportar. Rouxinol tinha testemunhado a morte de várias companheiras. Seus corpos perderiam a capacidade de manter-se firmes, e elas se transformavam em um amontado de carne. Sangue misturado com outros fluidos corporais e órgãos internos vazariam de cada orifício possível, e o ar ao redor do corpo se transformaria em uma névoa negra. Quando finalmente tudo o que for possível fosse expurgado, apenas uma camada de epiderme preta e queimada seria deixada no chão. Esta era a razão pela qual as bruxas eram consideradas como o diabo encarnado. Ao ver essa cena, as pessoas comuns ficariam, naturalmente, aterrorizadas. Então quem se importaria com a verdadeira causa de sua morte? Além disso, a igreja está pondo lenha na fogueira, alegando que as bruxas foram possuídas por espíritos malignos. Então, ao longo do tempo, as bruxas se tornaram a face do mal. Independentemente de como os outros enxergassem isso, esse tipo de tortura era real. Bruxas viviam pouco por conta disso. A cada ano, mais e mais difícil seria suportar esse sofrimento, e não por acaso, tantas bruxas escolhiam acabar com suas próprias vidas. Quando uma bruxa completa 18 anos e se transforma em um adulto, a dor devoradora advinda dos espíritos malignos era o ponto mais difícil de atravessar. Na verdade, a magia que as bruxas obtiveram antes desse ponto ainda não estava completa. Somente na idade adulta esse poder se tornaria estável. Após a estabilidade de sua magia, ocorre um aumento substancial em seu poder, e ainda existe uma possibilidade de desenvolver novos ramos de magia. Infelizmente, o processo de estabilidade era bastante doloroso. A dor de sentir seu próprio corpo ser devorado superava muito o limite que as pessoas comuns poderiam suportar, e muitas bruxas morreriam no dia em que completassem 18 anos. Roland, depois de ouvir essa explicação, ficou em silêncio por um longo tempo. Ele apenas sussurrou: nos livros antigos está registrado que as bruxas da Montanha Sagrada conseguem a paz eterna sem ter que sofrer a tortura do demônio. Isso é verdade? Ninguém sabe disso, porque a Montanha Sagrada só apareceu em lendas. Mas se eu as levar para o acampamento da Associação Cooperativa das Bruxas, suas chances de sobrevivência serão maiores. Se as bruxas não precisarem se esconder, se pudermos viver livremente, então a dor devoradora dos espíritos malignos será muito mais fraca, em comparação com as anteriores. Por um momento Roland ficou terrivelmente perturbado. Seu plano não funcionaria sem a ajuda de Ana e Nana, e precisamente por causa de seu plano, elas correriam um risco enorme. Ele realmente não poderia evitar. Por fim, ele disse fracamente: Ana está lá embaixo, eu vou pedir para ela vir. Se ela concordar, você pode levá-la. Quanto a Nana, só poderei vê-la amanhã. Obrigada pela sua compreensão. Eu realmente tive a impressão certa de você. Rouxinol levantou-se para expressar sua gratidão. Nesse momento, Ana ainda não tinha pego no sono, então, quando Roland foi buscá-la, ela estava sentada à mesa copiando algo. Ela pareceu surpresa ao ver Roland. Quando soube que precisava ir ao quarto do príncipe, Ana não fez perguntas e obedientemente seguiu até o quarto. Quando ela entrou no quarto para descobrir que havia uma pessoa lá, a jovem ficou deveras assustada.
Roland pegou a mão dele e brevemente apresentou uma outra, e os três sentaram-se em volta de uma mesa redonda. Rouxinol repetiu as palavras que tinha dito antes. No campo, e há muitas pessoas como você, elas são suas companheiras. Isso deve resumir seu caso, senhorita Ana. Embora você e eu assinamos um contrato de trabalho, no caso de uma situação potencialmente fatal, eu tenho que respeitar sua opinião. No caso de você concordar, eu não vou. Roland travou. O que você disse? Eu disse que não vou. Ana falou rapidamente para interromper a frase de Roland. Quero ficar aqui. Ana, eu não estou mentindo para você. Rouxinol franziu a testa. Eu posso sentir a magia aumentando em seu corpo. Está chegando perto da maturidade. 2 meses após o início dos meses dos demônios será o dia em que você se tornará uma adulta. Se você chegar ao acampamento antes disso, será muito mais seguro. Ana não prestou nenhuma atenção ao que Rouxinol disse. Ao invés disso, ela virou a cabeça e olhou para Roland. Vossa Alteza, você se lembra quando me perguntou se eu gostaria de voltar para o colégio do Carlo, com Nana e as outras crianças para aprendermos juntas? Roland assentiu com a cabeça. Eu não respondi, mas depois você falou sobre viver como uma pessoa normal, mas eu realmente não me importo com isso. Ana falou com sua voz suave e natural. Eu só quero ficar ao seu lado, Vossa Alteza, e nada mais. Roland pensava que ele já entendia a personalidade de Ana, mas agora percebeu que ele realmente não a entendia. Olhando nos olhos dela, ele não podia ver nenhuma emoção. Não era dependência, muito menos adoração. Ele só conseguia enxergar uma tranquilidade, do início ao fim. Ele se lembrou da cena quando se conheceram pela primeira vez. Naquela época, ela também tinha sua expressão calma. A diferença agora era que, nesse momento, seu rosto estava cheio de vida, como uma flor brotando. Ela ainda não temia a morte, mas agora não estava esperando sua execução como da última vez. Essa dor devoradora dos espíritos malignos não me vai me atacar, disse Ana com confiança pois eu vou vencer ela. Rouxinol fechou os olhos e respirou fundo. Bem, isso é o suficiente, entendido. Você vai embora, assim? Sozinha? Roland perguntou. Não, eu tenho uma boa vida aqui. Ela puxou o capuz sobre a cabeça e se levantou. De qualquer forma, eu não pretendo sair da vila antes do fim dos meses dos demônios. Por quê? Roland teve uma surpresa. Ela também queria monitorá-los durante o inverno. Acho que as pessoas que não experimentaram o processo da idade adulta não conseguem entender como é perigoso. Eu mesmo estive à beira da morte de novo e de novo. Também testemunhei a morte de minhas companheiras, e quando esse dia chegar, talvez eu possa ajudar Ana e Nana. Se, Rouxinol deu de ombros se ela não conseguir cumprir o que acabou de dizer, bem, eu também tenho experiência em lidar com o funeral. Ela foi até a porta, pegou sua própria adaga e então voltou-se para Roland, fazendo uma reverência. Sendo assim, eu me retiro. E então seu corpo desapareceu gradualmente na escuridão, como névoa, não deixando o menor vestígio. Essa é a habilidade de Rouxinol. Roland parecia pensativo, pois não havia nenhum som ou traço dela. Era simplesmente uma assassina natural. E observando em primeira mão sua técnica de lançamento de adaga, ele concluiu que ela definitivamente tinha recebido treinamento. A Associação Cooperativa das Bruxas não só reunia bruxas, mas também desenvolvia sua própria força. O Rouxinol já dominava essas habilidades antes de entrar para a associação. Roland não conseguiu encontrar nada útil a partir das informações relevantes da associação e as memórias do ex-Roland, mas ele teve a premonição de que iria, com toda certeza, conhecer esta associação novamente, contanto que ele continuasse em seu caminho, que era o recrutamento de outras bruxas. Já está tarde, você deveria ir dormir. Roland deu um tapinha na cabeça da garota. Roland ficou surpreso quando Ana tirou sua mão da cabeça e foi para o quarto sem dizer uma palavra sequer. Quando a porta foi fechada e as velas foram apagadas, ela foi envolvida por sua sombra. Ela se inclinou suavemente contra a porta, e seus olhos azuis como um lago não estavam mais calmos. Ana ergueu os braços para esconder seu rosto, e sussurrou com uma voz quase inaudível. Seu idiota. Release capítulo 22. No dia seguinte, a chuva finalmente parou, e Vila Fronteiriça tornou-se movimentada mais uma vez. Muitos aldeões se reuniam na praça, conversando enquanto aguardavam o discurso do príncipe. No dia anterior, Roland tinha publicado um aviso sobre esta apresentação no quadro de avisos.
Qualquer um que chegasse à praça e ouvisse seu discurso receberia uma tigela de mingau de trigo e meio pão. Para os habitantes da vila, isso equivalia a um almoço gratuito, portanto, havia muito mais gente aqui para assistir do que a hora em que a bruxa foi enforcada. Quando estava próximo do meio-dia, Roland subiu em um palco previamente preparado. Diante das inúmeras pessoas se amontoando diante dele, ele estaria mentindo se dissesse que não estava nervoso. Na maior parte do tempo em sua vida anterior, ele só lidava com monitores de computador e mesmo quando participava de uma reunião, Roland sempre estava lá para aplaudir e não para discursar. Logo, pode-se dizer que esta era a primeira batalha que ele precisa encarar. Bem, pelo menos deste tipo de batalha. E ele ainda tinha que subir no palco. Roland sabia que se quisesse que a maioria das pessoas ficasse em Vila Fronteiriça, precisariam de uma defesa maior, e sem motivação todos iriam embora. Roland acenou com o braço e todos se acalmaram. Ele tinha praticado essa cena muitas vezes, mas quando ele pisou no palco sua boca ainda estava um pouco seca. Povo da minha terra, boa tarde. Eu sou o quarto príncipe de Castelo Cinza, Roland Wimbledon. Neste momento nós nos reunimos aqui, porque eu preciso dizer uma mensagem importante a todos vocês. Há 4 dias, o embaixador de Forte Cancioneiro veio até aqui. Sua missão era receber o minério extraído. Nós todos sabemos que mês passado sofremos um acidente desastroso, o colapso da mina da Encosta Norte. Ainda hoje, a área de mineração não está totalmente restaurada, então não conseguimos produzir a quantidade costumeira, não é mesmo? O resultado do acidente foi que só produzimos o equivalente a 2 meses no último trimestre. Ou seja, em 3 meses produzimos o equivalente a somente 2. Eu expliquei a situação ao embaixador, pois eu esperava que ele nos emprestasse o equivalente a 3 meses de comida. É claro que nós pagaríamos o minério que faltava no final do inverno, mas ele se recusou. Não houve espaço para negociações. Ele se recusou a nos fornecer mais comida, exatamente como 2 anos atrás. A multidão ficou empolvorosa, pois, tudo o que sofreram há 2 anos atrás ainda estava bastante vivo em suas mentes. E desta vez será ainda pior. O astrólogo de Forte Cancioneiro informou que os meses dos demônios serão ainda mais longos este ano, provavelmente durando mais de 4 meses. Isso significa que, este ano, todos nós enfrentaremos 2 meses sem qualquer provisão de Forte Cancioneiro. Há 2 anos, perdemos 20% da população. Alguns de nós perderam um irmão, outros perderam seus filhos e este ano, quantos nós iremos perder? Não. Vossa Alteza, você precisa nos salvar, alguém gritou no meio do povo, então mais pessoas gritaram, Vossa Alteza, por favor, nos ajude. Parece que plantar algumas pessoas na multidão para gritar pedindo ajuda foi a escolha certa. Roland ergueu a mão novamente, suprimindo as vozes do povo. É claro que jamais vou abandonar meu povo, jamais farei isso. Acredito que vocês não saibam, mas Forte Cancioneiro nos envia anualmente pão e trigo em troca do minério que nós extraímos, mas isso não é equivalente ao preço normal de mercado. De acordo com o preço de mercado, 2 meses de minério devem ser suficientes para meio ano de comida. Eu vendi o minério à Vila do Salgueiro e seu navio de carga cheio de comida em breve chegará aqui em Vila Fronteiriça pelo Rio Vermelho. Além do pão, haverá queijo, mel e carne. Durante todo o inverno, todos poderão comer até se fartarem. A praça inteira explodiu em aplausos. No entanto, isso é equivalente a romper o acordo feito com Forte Cancioneiro, então eles não vão aceitar qualquer pessoa durante o inverno. Como resultado, neste inverno, todos nós teremos que ficar em Vila Fronteiriça. A maior parte das pessoas já passou recentemente pela fronteira oeste da nossa vila e é exatamente lá que estamos construindo uma forte muralha. Eu sei que muitas pessoas estão ansiosas por causa da invasão das bestas demoníacas, mas podemos nos defender delas. O que quero dizer a vocês é que as bestas demoníacas não são muito mais poderosas do que os animais selvagens da floresta. Embora tenham a pele áspera e a carne grossa, elas não podem escalar paredes e não podem comer pedras. Elas têm uma pele grossa, mas são simples alvos fáceis de acertar. Então me digam, povo amado, vocês estão dispostos a se esconderem em Forte Cancioneiro, vivendo em barracos, morrendo de fome e quiçá tanto tem uma morte inútil? Ou sob minha liderança vocês protegerão seus entes queridos, filhos e filhas, guardando Vila Fronteiriça até o último minuto? Eu prometo o seguinte, todos que permanecerem até o fim dos meses dos demônios e protegerem o povo aqui dentro da muralha da vila, receberão 25 peças de prata como recompensa.
Se alguém se sacrificar enquanto defende a vila, sua família receberá uma compensação de 5 peças de ouro. Vossa Alteza, nós queremos lutar com você, sob a orientação das pessoas de confiança inseridas dentro da multidão. Mais e mais pessoas juraram que proteger a vila. Vendo que a atmosfera estava propícia, Roland oportunamente ordenou que o servissem o almoço. Ele não esperava que todos ficassem em vila fronteiriça. Contanto que metade das pessoas estivesse disposta a ficar, ele teria a chance de impedir que as bestas demoníacas avançassem. Enquanto Petrov estava trazendo de volta a mensagem para as 6 famílias nobres, apenas para ser recebido com chacota, ele naturalmente não sabia que o quarto príncipe estava incitando os habitantes da vila. Você disse que aquele príncipe incompetente realmente quer lutar contra as bestas demoníacas sozinho. E ainda ousa construir uma muralha antes do inverno. Eu não sei se devo elogiá-lo por sua coragem ou zombar dele por superestimar a si mesmo. A falta de coragem de Sua Alteza Real é um fato conhecido. Quando foi que o quarto príncipe encontrou seus colhões? Ele é apenas um estúpido e nada mais. Sim, ele nem sequer possui um mestre de obras. Tudo o que ele irá conseguir será empilhar pedras não polidas e assentar com lama molhada entre elas. Eu tenho medo que a dita cuja muralha de pedra empilhada desmorone imediatamente. De qualquer forma, é uma coisa boa. Se ele fugir para Forte Cancioneiro, estaremos à mercê da natureza. Mas se ele morrer em vila fronteiriça, poderemos encerrar esta farsa de uma vez por todas. Depois de refletir sobre o problema, o duque de repente falou: Petrov, o que você acha? Petrov ficou surpreso. Ele jamais pensou que o duque de Forte Cancioneiro pediria sua opinião. Bem, eu queria manter um monopólio, desde que pudéssemos obter o minério por 30% abaixo do preço de mercado, pois ainda assim isso seria um negócio bom para nós. Mas, sua mente calculou algumas ideias mas Sua Alteza não pretende vender todo o minério para Forte Cancioneiro. Ele já está vendendo minério para outros por 50% do preço de mercado, o que significa que ele tem planos de fazer um aumento substancial na produção de minério no próximo ano. Contanto que eles sejam capazes de aumentar a produção para o dobro dos anos anteriores, podemos ganhar mais do que nunca. Mas ele também pretende vender a sua própria produção de ferro. Todos sabem que a produção de ferro possui uma alta demanda, e a revenda também seria muito simples. Mas estes não são os pontos importantes. Não. Então, quais pontos seriam importantes? Se ele puder proteger Vila Fronteiriça, isso também seria uma ótima notícia para nós. Nós não teríamos que nos concentrar em lidar com bestas demoníacas a cada ano, o que poderia nos poupar de uma enorme quantidade de despesas. Uma segunda vantagem seria que a grande quantidade de terra entre o forte e Vila Fronteiriça estaria aberta para todos nós. Em se tratando de cultivar a terra ou usá-la para estabelecer novas famílias, ambas as opções seriam boas. Isso poderia aliviar bastante o status atual do forte que já está abastado de pessoas. Petrov concatenou suas ideias uma a uma, e o quarto príncipe nem sempre ficará em Vila Fronteiriça. A luta pelo trono só vai durar 5 anos. Depois de 5 anos teríamos uma vila fronteiriça mais próspera, e então poderíamos incluir Vila Fronteiriça no território do forte. Logo, o território do forte se tornaria o terceiro maior território de todo o reino. Então meu conselho é, ele olhou para o duque e disse cuidadosamente, que o forte deveria enviar um destacamento para ajudar Sua Alteza, e nós deveríamos colaborar na defesa de Vila Fronteiriça. Isso mesmo, o duque disse mas esses são os pensamentos de um comerciante, interessado apenas em ganhos e perdas. Quando chegou a este ponto, ele endireitou seu corpo, olhando diretamente para cada um dos presentes, e disse com tom inspirador: no entanto, eu não conquistei meu status de hoje colocando na balança os benefícios e perdas. Porque eu preciso fazer negócios com uma pessoa que está fora do meu controle. Algumas regras devem ser obedecidas e, se quebradas, o transgressor deve ser punido. Se Vila Fronteiriça se tornar próspera ou se falir, isso não é importante. O importante é que ninguém jamais deveria pensar em tirar o controle de mim. Mesmo que ele seja um príncipe. Isso não o torna uma exceção. Heliaswit capítulo 23, vamos, tente unir essas duas placas de ferro, Roland disse. Ele pôs uma placa de ferro perpendicular à outra placa. O dedo de Ana pressionou levemente a aresta entre as duas placas. Uma chama saiu de seu dedo, derretendo as placas de ferro a uma velocidade visível aos olhos. Isso, agora reduza a potência da chama e comece de novo, só que do outro lado.
Ana concordou com a cabeça e fez mais uma vez. As duas placas de ferro foram firmemente soldadas juntas num ângulo de 90 graus. Roland examinou cuidadosamente o resultado e descobriu que o efeito era exatamente como ele imaginava, uma solda perfeita, sem falhas. O acabamento nos traços de ferro derretido poderia ser feito com um simples polimento. Não havia diferença entre o que Ana acabara de fazer e uma solda moderna. Muito bem, senhorita Ana, simplesmente excelente, Roland parabenizou animado. Em seguida, também devemos soldar esses dois painéis de ferro juntos. O que é isso? Um balde de ferro? Não, é um cilindro, corrigiu Roland. Cilindro? Repetiu Ana, intrigada. Sim, cilindro. O cilindro pode ser preenchido com ar. Roland apontou para outra peça. Consegue ver o buraquinho na parte de cima desse pedaço quadrado de ferro? O ar pode entrar no cilindro por meio desse pequeno orifício e empurrar essa outra peça, chamada pistão. Desde que o diâmetro do pistão seja ligeiramente menor do que o diâmetro do cilindro, ele pode se mover livremente dentro dele. Mesmo Ana sendo um gênio, diante de tantas palavras desconhecidas, ainda existiam muitas perguntas em sua cabeça. Estes cilindro, pistão e tudo mais, o que eles fazem? São necessários para fabricar uma máquina que possa se mover automaticamente. O motor a vapor trouxe a primeira revolução industrial e foi a força motriz por trás do desenvolvimento humano, substituindo completamente humanos e animais na força de trabalho. Era um diagrama esquemático com o qual cada engenheiro mecânico estava familiarizado. Para descrevê-lo em palavras simples, era a versão maior de uma chaleira. Depois de ferver a água, o vapor produzido entrava no cilindro. Lá, ele iria empurrar um pistão que está conectado a uma polia. Assim, a energia térmica era transformada em energia mecânica. O princípio era muito simples, mas não significava que fosse fácil de fabricar. Sua dificuldade estava na vedação do cilindro e pistão, bem como na produção do tubo de vapor. Sem habilidades de processamento de metal adequado e apenas contando com a forja manual, a fabricação de um cilindro utilizável seria apenas um sonho. No entanto, com a ajuda da habilidade de Ana, ele poderia compensar a falta de tudo isso. Depois de muito planejamento com antecedência, Roland desenhou um projeto usando 4 placas de ferro do mesmo tamanho, como a que ele estava utilizando para explicar a Ana. Dessa forma, o ferreiro poderia facilmente forjá-las. O ferreiro forjaria as placas contra um cilindro sólido, formando um quarto de círculo, e depois Ana soldaria para obter a forma final do cilindro. Com isso, Roland poderia produzir todas as peças em uma pequena oficina, sendo capaz de produzir todos os componentes necessários para o motor a vapor. De fato, antes da invenção da solda, as pessoas só podiam confiar na junção de pequenas peças com parafusos ou rebetagem. Como o cilindro interno precisava ser liso, todos os métodos normais da conexão, obviamente, não poderiam ser utilizados. O tubo de vapor, por sua vez, precisaria ser aquecido até que estivesse flexível, para depois ser martelado até ficar no formato correto, como um semicírculo. Este era também o método para produzir o cano frontal de uma pistola de pederneira. Depois, o cano precisaria ser endireitado e estriado para tirar, dentre outras coisas que não eram lá muito complexas. O problema era que era impossível para Roland chamar o ferreiro no quintal do jardim do castelo, já que a notícia de que Ana não fora enforcada, ainda não foi divulgada. Roland não era um ferreiro e como última cartada, ele precisou deixar Carter fazer esse trabalho, claro, sob seu próprio comando. Depois de 3 dias de espera, Roland finalmente teve a primeiro motor a vapor em pé no seu jardim. Esta é a máquina poderosa que você estava falando. Carter franziu a testa enquanto olhava para a máquina estranha, mas ele tinha afirmado em primeira mão que esta máquina não tinha nada a ver com magia. Cada uma das placas de ferro era pessoalmente moldada por ele mesmo, e para ele, parecia apenas uma fornalha selada. Era impossível para o diabo ter qualquer interesse nisso. Mas como poderia mover uma pilha de ferro pesada para cima? Parecia muito desajeitada e não tinha pés. Será possível que essa máquina podia voar? Mas aos olhos de Roland, essa máquina aparentemente simples exalava a beleza da indústria moderna. De pé sobre os ombros de gigantes, ele naturalmente não precisaria inventar o motor a vapor de Newcomen, ou o motor a vapor Watt. Em vez disso, ele construiu um motor a vapor melhorado. Seu primeiro protótipo já era um motor a vapor de alta pressão com uma biela, uma haste de válvula e uma válvula deslizante. Para torná-lo melhor do que a maioria das máquinas a vapor originais,
A solução foi aplicar algumas ideias novas e inovadoras. Logo você vai entender. Roland despejou um balde de água na caldeira do motor a vapor e pediu a Ana para acender a lenha. 10 minutos depois, a água já estava fervendo. Momentos depois, todos ouviram um ruído estridente saindo do cilindro. Roland sabia que era o som da expansão térmica dentro do cilindro. A expansão de volume da água era imensamente maior do que a do cilindro e eventualmente o vapor exerceria pressão contra o pistão. Não é uma caldeira? Eu realmente não pensei que isso seria uma fornalha. Carter murmurou. Quando o cilindro se encheu de vapor, uma cena excitante aconteceu. A biela do pistão começou a ser empurrada para fora, e quando o movimento estava em seu ápice uma haste mudava a válvula deslizante de lugar, permitindo que o ar comprimido saísse daquele lado do pistão, enquanto mais vapor entrava do outro lado, empurrando o pistão no sentido oposto. A roda conectada ao pistão começou a girar cada vez mais rápido, até atingir o máximo do motor. A máquina emitia um som que deixava um zumbido no ouvido, enquanto o vapor branco era ejetado, produzindo uma espécie de aura imparável e imponente. Isso é o que você chamou de forças ocultas da natureza? Ana perguntou, boquiaberta. O rosto de Carter estava cheio de admiração. A grande roda de ferro que ela precisava gastar uma boa dose de força para instalar, agora estava girando como se fosse tão leve quanto uma pena. De pé ao lado da roda ele poderia até sentir uma nova brisa. Isso só mostrou o poder surpreendente do motor a vapor. Em seu coração aparecia um pouquinho de ansiedade. Sua Alteza tinha dito que poderia substituir o poder dos seres humanos e animais, e parecia que ele não tinha mentido. Quando colocada em uma carruagem puxada a cavalo, seria muito difícil para 10 cavaleiros resistir à sua força bruta. Seriam necessários 15 anos para treinar um bom cavaleiro, mas a fabricação de tal máquina só precisava de 3 dias. Se o trabalhasse só meio período, ainda precisaria apenas de uma semana. Não requeria alimentação e não tinha medo de frio ou fome. Também não tinha medo de flechas e espadas. Bastava instalar um ariete em sua frente, e ele poderia fazer um alvoroço no campo de batalha. Como um bom cavaleiro tradicional. Será que sua existência ainda era necessária? À noite, quando Roland voltou para o quarto, Rouxinol estava mais uma vez esperando por ele. Desta vez, ela não usava seu capuz e estava sentada à mesa, sorrindo. Ela estava mexendo em alguns pergaminhos, quando disse, parece que não se pode acreditar mesmo em rumores. Eles dizem que o quarto príncipe é um ignorante e tem um caráter ruim, além de não ter nenhuma habilidade ou conhecimento. Na verdade, comparado com um grande mestre da corte ele não teria a menor cortesia ao falar. Este desenho no pergaminho, são estes os planos para o fogão a vapor. Você chama isso de motor a vapor, certo? Com 1000 demônios. Não consigo ter um pouco de privacidade? Você vem e vai a hora que quer. Você acha que esta é a sua casa? Em seu coração, Roland amaldiçoou infinitamente, mas ele ainda respondeu com um rosto calmo. Sim, esses são os planos, mas sem a ajuda de Ana eles seriam para sempre desenhos. O que é que isso pode fazer? Muita coisa. Este motor a vapor pode ajudar com o transporte de minério, drenagem, fabricação de metal, forjamento. Em todos os lugares onde a força é necessária ele pode desempenhar um papel. Então eu vou levá-lo. Com estas palavras, Rouxinol pegou o pergaminho e colocou-o em seu manto. A Associação Cooperativa das Bruxas tem bruxas com o poder do fogo também. Ei! Ela balançou a cabeça para parar o protesto de Roland. Claro, não estou apenas levando suas coisas. Dê uma olhada antes de reclamar. Ela colocou uma pequena quantidade de material branco sobre a mesa. Quando Roland foi até a mesa, descobriu que era realmente um rolo de papel. Ele gentilmente expandiu o rolo, e leu seu conteúdo rapidamente. Isto é, uma carta secreta entregue por Pombos, Rouxinol explicava com um tom feliz traço. O destinatário foi a sua donzela Tire, TSC. Parece que o seu harém não é leal. Eu não a toquei. Roland franziu o senho. Roland lembrava-se de que Tire parecia segui-lo desde muito cedo, e o ex-príncipe parecia interessado nela, mas, infelizmente, não conseguiu conquistá-la, mas não deixava de flertar uma vez ou outra. Aqui em Vila Fronteiriça, para evitar a longa espera por sua própria empregada doméstica, ela conseguiu o quarto ao lado dele. Ele não esperava que isso fosse realmente um arranjo feito por um de seus irmãos. Embora esta carta não tenha sido assinada, de acordo com o conteúdo, ele poderia julgar que foi enviado por um de seus irmãos. Na carta o autor revelou que estava muito infeliz com o último fracasso,
Mas os planos para o tumulto em Forte Cancioneiro não poderiam falhar. Bem, na verdade, o primeiro plano deve ter tido êxito, Roland pensou. Ou então ele nunca teria se tornado Roland Wimbledon. Era improvável que esta carta fosse falsificada por Rouxinol, porque somente as pessoas que estavam envolvidas nessa conspiração poderiam ter tido conhecimento do primeiro plano de assassinato. E se Rouxinol quisesse matá-lo, não seria um problema para ela. Como você conseguiu roubar isso dela? Sua empregada Tiri não é estúpida. Sua intenção era queimar a carta depois de lê-la. Infelizmente, ela desviou o olhar quando eu estava atrás dela. Ela fez um gesto como se estivesse varrendo alguma coisa. Então, como você quer lidar com isso? Você precisa da minha ajuda para lidar com ela? Roland naturalmente entendeu o que ela queria dizer com lidar. Ele hesitou por um momento, então ele finalmente acenou com a cabeça. Eu vou ter que pedir sua ajuda então. Ele não tinha confiança para fazer esse tipo de coisa Se você conseguir, pergunte a ela quem é o autor da carta. Como quiser, Vossa Alteza. Rouxinol sorriu, fazendo uma reverência. Bem, esta será a recompensa pelo desenho do motor a vapor. Heliaswitch capítulo 24. Na manhã seguinte, quando Roland acordou, sua empregada Tiri não serviu café como de costume, mas sim, uma outra empregada mais idosa. Quando saiu do quarto, seu cavaleiro-chefe, Carter, já o esperava. Vossa Alteza, eu tenho uma má notícia. Carter falou em voz baixa. Sua empregada Tiri morreu ontem à noite. O quê? Roland olhou espantado, embora já soubesse que isso aconteceria. Em seu coração, ele ainda se sentia um pouco desconfortável. Afinal, ela morreu por causa de suas ordens. Ela caiu da varanda em seu próprio quarto. Nós não conseguimos encontrar qualquer sinal de luta e os guardas não viram ninguém perto da cena do acidente. Então, parece que ela caiu sozinha da varanda mesmo. Foi um acidente. O cavaleiro relatou os resultados de sua investigação e, ao mesmo tempo, procurou algum indício nas expressões do príncipe. Roland certamente sabia o que Carter estava procurando. Quando estavam em Castelo Cinza, todos sabiam que o quarto príncipe queria tomar Tiri à força. Naquela época e com a idade de Roland, era comum que um príncipe tivesse relações com seus serviçais. Por isso, ninguém dava a mínima. Afinal, a vida noturna mal existia nessa época, então aos homens e mulheres só restavam se relacionar, saciar a fome e seus instintos. E não só com seu cônjuge. O príncipe e a própria aristocracia trocavam diversas vezes de parceiros, e até mesmo abertamente em festas ao ar livre. Então o caso desses entre um príncipe e sua empregada não era nada demais e mal causavam burburinhos. O antigo quarto príncipe já era conhecido por ser mais moderado nesse tipo de assunto. E agora que Shen Guiyang o substituiu, ele não se relacionou com nenhuma mulher depois de se tornar Roland. Também pudera, com exceção de Tiri, todas as outras empregadas eram. Bem, não eram lá muito atraentes. Além disso, depois de encanar, Roland precisou lidar diretamente com os meses dos demônios. Então sua mente estava sempre cheia de planos para o desenvolvimento de vila fronteiriça. Por isso que ele não teve a chance de desfrutar da vida romântica de um nobre. Isso é realmente uma pena. Roland fez uma expressão de luto. Creio que agora, a empregada doméstica que me serviu esta manhã deve assumir a posição de Tiri. Ela será a nova empregada principal. Carter assentiu e saiu depois de cumprimentar. Quando Roland entrou em seu escritório, ele mais uma vez viu que Rouxinol estava sentada em sua mesa de mogno. E o interrogatório? Nada. Ela se matou assim que me viu. Sua frustração era claramente perceptível. Ela agiu muito rápido, não demonstrou a menor hesitação. Você realmente derrubou ela? Roland rodeou e se sentou na poltrona. Eu a amarrei. Rouxinol se aproximou do príncipe. Mas quem poderia imaginar que ela tinha escondido veneno em seus dentes? Então eu tive que fingir uma queda acidental. E eu que pensei que você fosse experiente. Então, você acha que fez o suficiente pelo projeto que pegou? Ei, não fale assim. Embora eu não conseguiria abrir a boca dele e tirar qualquer coisa de lá, isso não significa que eu não consegui nada. Enquanto ria, Rouxinol colocou uma folha de papel dobrada na frente de Roland. Eu achei isso escondido em seu quarto. Roland abriu o papel e viu que era uma carta. Na carta, Tiri se referia ao destinatário como irmã, mas o conteúdo era só conversa fiada. No entanto, ele observou que a outra pessoa repetidamente se referia ao mar, como uma linda vista. Seu entretenimento favorito era ficar na praia e assistir ao pôr do sol, e outras coisas assim. Finalmente,
Tiri perguntou quando ela poderia ver sua irmã mais velha novamente, pois ela estava sentindo muito a falta dela. Quando Roland pensou nos territórios que seus irmãos e irmãs governavam, ele teve certeza sobre quem era o conspirador. Deve ser minha irmã mais velha, Garcia, certo? Sim, provavelmente seja isso, já que seus dois irmãos não conseguem ver o mar. Eu acho que terceira princesa Garcia Wimbledon sequestrou a irmã de Tiri como refém e a escondeu. Observando como ela se matou sem a menor hesitação, posso afirmar que essa atitude não foi impensada e aleatória. O que quero dizer é que, antes que ela fosse colocada como sua empregada, ela teve de 2 a 3 anos de treinamento árduo, no mínimo. Roland suspirou. Na verdade, como já esperado, a luta pelo trono não terminaria sem derramamento de sangue. Mesmo que ele não lutasse, provavelmente seus irmãos o arrastariam para a luta. Para obter o trono, seus irmãos e irmãs não parariam por nada. Ele tinha medo de que algo semelhante acontecesse novamente no futuro. Ah, alguém vem falar com você. Vai ter que me desculpar, Alteza. Rouxinol falou em um tom provocador e antes de desaparecer como num piscar de olhos, ela deu uma sopradinha bem próximo ao rosto de Roland, que sentiu um ventinho quente em sua orelha. Embora não fosse a primeira vez que a visse fazendo isso, mas vendo Rouxinol desaparecer em plena luz do dia, Roland ficou chocado. Ele hesitou por um momento e então estendeu um dedo em direção à mesa vazia. Seu dedo tocou em algo muito suave e mácio. Vossa Alteza, você não pode fazer isso. Ana vai ficar muito triste. Bem, parece que sua habilidade é invisibilidade e não teletransporte traço. Roland pensou, caso contrário, ela seria muito poderosa. Logo ouviu-se alguém bater na porta. Alteza, sou eu, Barov. Roland puxou o dedo de volta e escondeu seus sentimentos com um olhar sério. Entre. Quando o ministro adjunto entrou no escritório, ele estava segurando uma grande pilha de arquivos. Mesmo antes de se sentar, começou seu relatório de governo da semana passada. Roland também se concentrou, ouvindo atentamente o relatório de Barov. Depois de viver por um mês neste mundo, ele se viu capaz de acompanhar o ritmo de Barov, ao contrário do início onde ele estava confuso e desorientado, sentindo-se completamente um peixe fora d'água. Em geral, as contas de Vila Fronteiriça tinham melhorado em um certo grau. O fator principal foi a venda do minério e pedras brutas para a Vila do Salgueiro. Como pagamento, receberam quase 200 peças de ouro. Depois de terem usado o dinheiro para comprar comida e pagar os salários, ainda restavam 90 peças de ouro. Barov estava de bom humor, pois com dinheiro sobrando, passar o inverno não seria muito difícil. Mas Roland estava destinado a não deixar Barov sair de bom humor. Eu vou escolher um grupo de pessoas da vila para ajudar a lutar contra as bestas demoníacas. Além disso, eles terão que se concentrar em treinamento, e somente isto. Carter será o instrutor deles e eu darei instruções especiais sobre como treiná-los. Você precisa fazer uma lista de equipamentos e ferramentas. Essas pessoas vão precisar de armadura de couro e picas. Eles também precisam ter 2 conjuntos de roupas de inverno, para que eles possam mudar de roupa. Vossa Alteza, isto. De acordo com a convenção, o recrutamento temporário não seria permitido apenas como última opção. Se você os enviar para o campo de batalha sem treinamento, eles serão apenas uma multidão caótica. Você acha que é possível assustar as bestas demoníacas apenas com números? Se deixarem seus postos e agirem sem disciplina, só teremos mais problemas. Vossa Alteza, você realmente vai insistir em ficar aqui, em Vila Fronteiriça? Barov perguntou hesitante. Se não pudermos conter as bestas demoníacas, é claro que eu vou recuar, mas eu acredito que conseguiremos lidar com alguns animais normais que sofreram mutações. De acordo com seus planos futuros, então precisaremos de uma quantidade maior de dinheiro. Ouvindo que Barov estava deveras avarento, Roland teve que rir. Estas despesas são necessárias, conto com você. Em seu próprio tesouro estavam mais de 300 peças de ouro que foram usadas principalmente para pagar a construção da muralha. Os materiais e componentes dos motores a vapor exigidos na oficina do ferreiro também eram pagos do seu próprio bolso. Para o primeiro motor a vapor, ele teve que gastar quase 20 peças de ouro, e ele precisaria de pelo menos 3 motores. A invenção do motor a vapor era uma peça-chave da Revolução Industrial, mas não significava que o motor a vapor fosse equivalente à Revolução Industrial. Na história, o Reino Unido estava à procura de uma alternativa para substituir as pessoas e os animais envolvidos, a fim de aumentar a produtividade nas operações de mineração.
Quando Watt melhorou o motor a vapor, ele imediatamente recebeu uma enorme quantidade de pedidos. Várias outras indústrias também adotaram esta nova força em um período de tempo bastante curto. Mas Roland não possuía nenhuma base para a revolução industrial na pequena vila fronteiriça. A indústria em si, praticamente não existia. Então Roland não esperava fazer uma mina de ouro vendendo o motor a vapor. Ele só queria colocar esta máquina na mina da encosta norte para puxar minério e cascalho. E quando a produção de minério fosse aumentada, ele expandiria a escala de uso do motor a vapor. Seria o equivalente à promoção do desenvolvimento industrial de cima para baixo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.